Tem gente por aí falando que o fim da MTV é basicamente o fim do videoclipe tal e como conhecemos. Vamos conversar sobre isso, porque eu tenho alguns pensamentos sobre o assunto e também algumas ideias que eu quero compartilhar com você, porque na vida tudo é cíclico. A gente vive de ciclos. O ciclo da MTV acabou e o ciclo do videoclipe não necessariamente está associado ao fim da MTV. Está associado a uma mudança grande de comportamento do público consumidor, das pessoas que ouvem música e até mesmo do próprio mercado, porque se você não tem uma plataforma para exibir esse material, se o YouTube, que é uma plataforma muito mais ampla e acessível, está disponível e quem quiser videoclipe coloca lá, não é necessariamente o fim do formato, mas sim a sua reinvenção. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre a associação do fim do videoclipe relacionado ao fim da MTV. Eu particularmente, aliás, antes de entrar no assunto, se inscreve no canal, dê o like, compartilha, enfim, usa o QR Code para mandar o dinheiro da pizza. Você já sabe o que fazer desse mise-en-scène todo. Eu particularmente penso o seguinte: eu amava a MTV porque era não apenas o local que exibia videoclipes no mundo. Tudo bem, no Brasil, antes da MTV chegar na década de 90, a gente tinha outras plataformas, plataformas é a linguagem da era conectada. Outros programas de TV que exibiam os clipes. Tinha na TV Cultura, na Record, na Gazeta e na Rede Globo de televisão no Fantástico. Mas era algo muito incipiente, insuficiente perto do que a MTV fazia. Então eu amava a MTV não só porque passava clipes, mas porque eu também ficava por dentro de tudo o que estava acontecendo em música. Não só com as notícias, mas também sabendo o que estava em alta rotação nos mercados de música ao redor do mundo e também no mercado brasileiro, uma vez que exibiam os clipes nacionais. Não era apenas a exibição do clipe, era a informação musical junto com a execução musical. Durante pelo menos os seus primeiros 20 anos, a MTV colocou ênfase na exibição dos clipes porque era o seu principal produto. Mas aí a própria MTV descobriu que, conforme o público iria crescendo, que precisava manter esse público ativo no canal, e aí, para isso, esse público meio que abandonava a música e ia para programas de entretenimento e comportamento. Até por isso, a MTV colocou game shows, colocou realities, na real, nasceu em função disso, de acompanhar esse público que estava crescendo e que queria se sentir representado na MTV por temas além da questão musical. E aí só foi ladeira abaixo. O reality do The Osbournes, o Celebrity Deathmatch, Jackass, Jovens e Mães, Grávida aos 16, o programa de baile de debutantes, de férias com ex, todo o humorístico que a MTV exibiu ao longo dos últimos anos, principalmente naquela janela que teve o Marcelo Adnet, a Dani Calabresa, o Bento Ribeiro, o Paulinho Serra e tantos outros. E a MTV foi perdendo essa identidade, entendendo que apenas de videoclipe não sobrevivia. E aí os videoclipes foram todos para o YouTube, uma plataforma muito maior, uma plataforma com alcance e reverberação maior do que a MTV. E por lá os videoclipes, como que eu vou dizer? Não digo que predominaram, mas eles tiveram a sua sobrevida, primeira sobrevida, enquanto que a MTV estava passando os realities de convivência e comportamento. Agora a gente tem as plataformas curtas. A gente tem as redes sociais curtas. Eu não posso dizer o nome delas, infelizmente, porque senão o YouTube despenca a visibilidade deste vídeo. Sabe como é? O algoritmo não gosta de concorrência, mas vocês sabem muito bem qual é. Quais são? Qual é horrível para falar no vídeo. Vocês sabem muito bem quais são essas plataformas. Tanto aquela de dancinhas, quanto aquela que antes era plataforma de fotos e agora virou uma plataforma de vídeos. É um movimento natural de mudança do comportamento do grande público, e principalmente o público jovem, que não quer ficar na mesma plataforma, na mesma rede social que o seu pai ou a sua avó está.
Acontece que nas plataformas curtas, você não precisa fazer um videoclipe de 3 minutos e meio, 4 minutos. Não precisa. Basta você fazer um shorts ou um reels de 60 segundos que você divulga a sua música. Sem falar que agora que certas plataformas expandiram para tempos um pouco maiores, é até possível você fazer, performances ou vídeos de visualizer, ou até mesmo vídeos exclusivos com um orçamento menor para essas plataformas e divulgar a sua música do mesmo jeito, alcançando o seu público-alvo, tendo grande reverberação e potencial de viralização. Então, para que gastar tanto dinheiro com um videoclipe para publicar no YouTube e correr o risco de não alcançar o seu público? Os fãs das bandas e dos artistas, eles têm um contato hoje muito mais próximo do que era há 30 anos atrás, porque as redes sociais permitem isso. Então, para atender esse público, é normal que os artistas acabem colocando conteúdos curtos, mais casuais, com menor produção, e aí a gente tem o que seria o fim do videoclipe tal e como conhecemos. Sem uma plataforma específica e dedicada para isso, que era a Music Television, os videoclipes meio que perdem o sentido para a maioria dos artistas, que vão querer ganhar dinheiro com esses vídeos curtos nas plataformas ou até mesmo nas músicas lá na plataforma, a principal plataforma de músicas que a gente tem, que é o Spotify, e ainda assim fazem músicas com menos de 3 minutos para poder viralizar nas redes sociais de vídeos curtos, o que, de qualquer forma, é uma espécie de degradação da música tal e como conhecemos. Pode ser um papo de gente velha, pode ser um papo de gente rançosa, mas é o que está acontecendo. Mas a arte do videoclipe, ou a cultura de você combinar áudio com imagem, eu acho que ela não vai desaparecer, ela só vai ficar cada vez mais segmentada e específica para artistas que são eminentemente visuais. Os artistas que defendem e dependem principalmente de uma estética para poder vender sua música, para poder vender a sua visão artística, os artistas das eras. Não é mesmo? Fãs de Taylor Swift que inventaram esse termo. Aí a gente pode colocar Lady Gaga, principalmente a Lady Gaga, Beyoncé, Chappelle Roan, ah, o Harry Styles, que se deu muito bem com As It Was, ah, o Justin Bieber, que também trabalha bem com estética, com a parte estética do videoclipe. Então, eu não acredito que o videoclipe vai desaparecer. Eu acredito que ele vai se reinventar. Ele vai deixar de ser uma via mais, com maior prioridade para a maioria dos artistas, e a gente vê que muitos artistas famosos e populares já não fazem mais videoclipes, ou fazem lyric video ou visualizer, e vai ser cada vez mais difícil você ter artistas fazendo aquilo que a Beyoncé fez, que é um álbum visual com todas as faixas recebendo clipes, porque isso é trabalhoso e caro, e a cultura do videoclipe será abraçada por artistas que vão olhar para esse formato não apenas como algo de divulgação, mas como parte da sua composição de narrativa, parte da sua composição estética, parte daquilo que é dele para transmitir para o público. O que é uma pena nessa história toda é ver que algo que mudou o mundo da música corre sim o risco de se reinventar para se tornar algo muito menor. E coincidência ou não, para muita gente, tal e como aconteceu com a MTV, o videoclipe deixou de ser algo relevante justamente porque o artista pode entregar o seu material, o seu trabalho para os fãs de uma forma mais fácil e inclusive mais rentável, porque fazer videoclipe é caro. Dona Anitta disse isso muito bem lá no Prêmio Multishow de 2024. É caro fazer videoclipe e ninguém está assistindo. Os números de exibição, de views de videoclipes no YouTube só estão caindo ano após ano. É claro que tem outras variáveis, como por exemplo, o YouTube Music custar relativamente caro, o YouTube Premium ter reajuste de preço e esse plano que antes era tão bom agora tá muita gente indo para o YouTube Lite ou buscando outras opções, YouTube Premium Lite, diga-se de passagem, mas dentro dessas variáveis não dá para não considerar que
eh, a relação custo-benefício para os artistas também não funciona. É caro demais para ter um retorno comercial que não é tão bom, não é aquilo que os artistas esperavam. Eu particularmente espero que o videoclipe continue, porque é um formato muito bom para você divulgar uma música, é um formato excepcional para impulsionar artistas. Nem preciso dizer que os exemplos mais emblemáticos dos artistas que conseguiram aproveitar e souberam capitalizar em cima do formato de videoclipe, Michael Jackson e Madonna, indiscutivelmente os 2 que, melhor se bene ou que mais se beneficiaram disso e que melhor exploraram o formato. Eu espero que o formato não acabe, inclusive por causa desses e de tantos outros que entregaram videoclipes fantásticos para nós. Coincidência do videoclipe estar em crise ou ser questionado nesse momento com o fim da MTV? Acho que não, porque um é símbolo do outro, um é simbiótico do outro. Mesmo com o videoclipe, existindo há mais de décadas ou um tempo muito maior ou muito antes da MTV, foi justamente a Music Television que deu sentido para esse formato e não é mera coincidência que o desaparecimento de uma marca uma tendência de desaparecimento da outra. Mas eu acredito que como arte visual, o videoclipe vai sobreviver.